Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui. Na primeira aula, nós tratamos daqueles aspectos iniciais, a introdução, teoria geral do direito penal. E agora nós vamos fazer algumas questões, eu separei 6 questões, basicamente referente a essa parte mais inicial da matéria, para a gente poder tratar. E essa vai ser a dinâmica. Nós vamos divulgar aulas semanais, teóricas, e também uma aula sobre resolução de exercícios referentes, né, as questões referentes àqueles pontos que foram abordados nas aulas. Eu sou suspeito para falar sobre resolução de questão, porque eu acho que é uma excelente forma de você estudar e é uma técnica que você tem que empregar na sua rotina de estudos para ontem já. Você deve necessariamente resolver questões de 10, 20, 30 questões todos os dias. E o seu estudo por resolução de questão, ele não pode se limitar única e exclusivamente à aferição do gabarito, se está correto, se está errado, né? Você vai lá, vai resolver a questão, vai conferir se acertou, errou e vai passar para a próxima. Não pode ser dessa forma. Por quê? A resolução de questão ela tem que servir primeiro para você revisitar aquele conteúdo e depois para você poder aprender também com aqueles pontos que circundam aquela matéria que está sendo cobrada na questão. Eventualmente, a alternativa correta vai tratar de um determinado ponto e você vai aproveitar aquela questão para estudar outros pontos, revisitar outros pontos, uma forma assim de você fixar o conteúdo, de você melhorar o seu aprendizado, tá certo? Então, passada essa parte introdutória aí da dinâmica, como nós vamos desenvolver as próximas aulas, vamos começar aí, então, com a nossa aula de resolução de questão, tá certo? Eu separei aqui, como eu disse, 6 questões para vocês e a gente vai poder estudar um pouco sobre cada uma delas. Então, vamos lá. A primeira foi cobrada na prova de delegado de Santa Catarina agora, de 2024. E ela fala o seguinte: acerca dos princípios penais, assinale a alternativa correta. Letra A. O princípio da intranscendência pressupõe que o direito penal só pode incidir nas hipóteses em que há lesão ou risco de lesão ao bem jurídico. Na verdade, pessoal, o que a alternativa traz é sobre o princípio da lesividade, de que o direito penal ele só pode atuar quando efetivamente aquela conduta trouxer uma lesão ou um perigo de lesão àquele bem jurídico. Uma lesão, que são aqueles tipos penais que realmente ocorre, aquele resultado, seja um resultado material ou um resultado jurídico, e um perigo de lesão naqueles tipos penais de perigo, né? Tipos de perigo, por exemplo, tipos de perigo abstrato ou, eventualmente, tipos de perigo concreto. Alternativa B. O princípio da fragmentariedade preconiza que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Na verdade, ele trocou, né? Aqui seria, em verdade, o princípio da intranscendência. O princípio da fragmentariedade, e aqui recapitulando o que a gente viu na aula passada, ele é um corolário ou subprincípio da intervenção mínima. A fragmentariedade fala o seguinte: olha, de todos os bens jurídicos que existem numa sociedade, nem todos eles merecem uma proteção pelo direito penal. Apenas aqueles mais sensíveis, apenas aqueles de maior importância para uma determinada sociedade. E dentre aqueles mais sensíveis, mais importantes, que foram selecionados para serem tutelados pelo direito penal, o direito penal ele só vai incidir quando os demais ramos do direito não conseguirem dar uma resposta satisfatória. E aí entra, então, o outro subprincípio ou outro corolário, que é o da subsidiariedade. Alternativa C, o princípio da insignificância exclui a tipicidade formal em razão da lesão ou risco de lesão irrelevante ao bem jurídico tutelado. Na verdade, nós vamos ver, principalmente na aula de princípios, que o princípio da insignificância ele afasta a tipicidade material. A tipicidade formal é só aquele cara crachá, é a conferência, né, do que da conduta, do que foi realizado na conduta com aquilo que está previsto na norma penal. Então, o princípio da insignificância vai afastar a tipicidade material, ou seja, aquela relevância daquela lesão ao bem jurídico. Se o indivíduo vai lá e furta, né, subtrai para si uma tampa de uma caneta Bic, a tipicidade formal ela foi realmente aferida, subtraiu para si coisa alheia móvel. Ao passo que a tipicidade material, que é aquela de relevante lesão, ela não se sustenta, pelo menos não nesse exemplo, né? A subtração de uma tampa de caneta Bic, ela não traz uma lesão ao bem jurídico que está sendo tutelado, que no caso é o patrimônio. Alternativa D, o princípio do ne bis in idem indica que uma mesma circunstância não pode ser valorada em desfavor do suposto autor do fato mais de uma vez. E aqui temos como alternativa correta.
o princípio do nebis in idem é realmente isso daí, porque você não pode usar uma mesma circunstância duas vezes para prejudicar aquele acusado, aquele réu, aquele sentenciado. Por exemplo, naqueles casos de tráfico de drogas, a quantidade e qualidade da droga, ela não pode ser usada na primeira fase da dosimetria da pena, para valoração negativa das circunstâncias judiciais, ao mesmo tempo ser utilizada, por exemplo, na terceira fase da dosimetria da pena, que é onde o juiz vai aferir as causas de aumento e diminuição. Então, ou ele utiliza na primeira fase, ou ele utiliza na terceira fase. E é justamente o que o princípio do nebis in idem prevê. E a alternativa E, o princípio da ofensividade veda as penas de morte, perpétuas e cruéis, bem como as penas de trabalho forçado. Na verdade, o princípio da ofensividade ou lesividade é aquilo que a gente trouxe na letra A. E o princípio que veda é realmente o princípio da humanidade, o princípio da humanização das penas, né? Então, a alternativa correta, letra D. Vamos seguindo aqui. A segunda questão também, agora da prova de delegado da Polícia Civil de São Paulo, que ocorreu em 2023, e que a prova oral está por acontecer agora no início de 2025. Determina o artigo 12 do Código Penal. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, vejam vocês que a questão está trazendo a relação entre o que é geral e o que é especial. O que é geral são aquelas normas que regulam a generalidade de todos os crimes, né, a generalidade dos crimes, e as leis especiais, que seriam, então, aquilo que seria mais específico, que seria mais particular a regular determinadas condutas. Então, a alternativa correta, nesse caso, seria a letra E, pois prescreve a aplicação do princípio da especialidade. E temos aqui a alternativa correta, a letra E. Agora, vamos dar uma analisada nas outras alternativas para a gente entender o que a questão está trazendo, qual que é a matéria, qual que é o ponto do direito penal que essa questão está trazendo para nós. Alternativa letra A, prescreve a aplicação do princípio da legalidade. A gente já sabe que o princípio da legalidade, vamos, né, aprofundar na próxima aula sobre princípios. O princípio da legalidade é aquele que traz realmente que não pode haver nenhuma pena e nenhum crime se não for previsto especificamente em lei. É o artigo 2º do Código Penal. Então, não há pena sem lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A letra B privilegia as regras do Código Penal em detrimento da lei especial. Na verdade, não é que privilegia as regras do Código Penal. Não há, por assim dizer, uma relação de privilégio entre o que é geral e o que é especial, mas sim uma relação de especialidade. Você vai aplicar a lei especial quando aquelas circunstâncias, aqueles elementos especiais forem aplicáveis ao caso concreto. A letra C prescreve a aplicação das regras do Código Penal em situação de antinomia. Antinomias são aquelas situações em que há um conflito, pelo menos um conflito aparente de normas. E nós vamos ver ali, no próximo slide, os critérios utilizados para a resolução desses conflitos. Letra D, admite a interpretação analógica em situação de anomia, também não tem nada a ver com o que está sendo cobrado na questão. E aqui eu trouxe para vocês, pessoal, os 4 critérios utilizados para a resolução dessas antinomias, né, dos conflitos aparentes de normas. E por que se fala em conflitos aparentes? Os conflitos são aparentes justamente pelo fato que você consegue conciliar duas normas que aparentemente seriam, pelo menos num primeiro momento, contraditórias. Vamos pegar um exemplo. O crime de roubo e o crime de furto são crimes contra o patrimônio, né, que tutelam bem jurídico do patrimônio. E os dois prevêem a conduta de subtrair para si uma coisa alheia móvel. Entretanto, o furto prevê essa subtração de uma determinada forma e o roubo de outra determinada forma. Nós vamos ver num exemplo mais à frente. Então, o primeiro princípio para a gente poder estudar aqui nessa resolução dos conflitos aparentes de normas é o princípio da especialidade. Quando uma norma especial se aplica sobre uma norma geral, ou seja, se uma situação pode ser enquadrada em duas normas, prevalece aquela que detalha melhor o caso concreto. Um exemplo clássico que a doutrina traz é referente ao crime de infanticídio. No crime de infanticídio, você está tentando contra uma vida e uma vida extrauterina. Mas nós já temos um crime também que tutela esse mesmo bem jurídico, vida extrauterina, que seria o crime de homicídio, matar alguém.
Só que o crime de infanticídio traz uma especificidade, que é aquele praticado pela autora, né, no caso a mulher, a gestante, logo após o parto e ainda sob influência do estado puerperal. Então vejam vocês que esses elementos especializantes trazem a aplicação da norma para o crime de infanticídio e não o crime de homicídio, afastando então aquele tipo penal. Essa é a ideia do princípio da especialidade, quando a gente tem elementos especializantes que justificam aquela aplicação da outra norma penal. O segundo aqui, princípio da subsidiariedade. Ficou assim, só um errinho de formatação aqui, mas tudo bem. Princípio da subsidiariedade. Aplica-se quando uma norma age de forma subsidiária, ou seja, somente quando a mais abrangente não pode ser aplicada. Princípio da consunção. A norma que absorve a conduta menos grave prevalece sobre essa. Geralmente ocorre em casos onde um crime meio é absorvido por um crime fim. Um exemplo clássico que a gente tem, inclusive com entendimento sumulado, é de que se o crime de falso se exaure no estelionato, é absorvido por ele. Então, por exemplo, aquele agente que falsifica um determinado documento para empregá-lo em outro crime, para empregá-lo num crime de estelionato, por exemplo, ele vai responder apenas pelo crime de estelionato, porque o crime de falso vai ficar absorvido por ele. E, por fim, o princípio da alternatividade, utilizado especialmente em tipos penais de ação múltipla ou de conteúdo variado, onde diversas condutas estão previstas num só tipo penal. Nesse caso, não se multiplicam as infrações pela prática do crime, né, pela prática de mais de um verbo descrito, pois se entende que todos integram o mesmo tipo penal. É o exemplo clássico do crime do tráfico de drogas, em que o tipo penal prevê várias condutas, né, portar, guardar, ter em depósito, ministrar, enfim, várias condutas. E se aquele agente ele pratica várias condutas, por exemplo, se ele tem em depósito e vende aquela substância, ele está praticando dois núcleos do tipo. Mas se ele pratica esses dois núcleos no mesmo contexto fático, ele vai responder por apenas um crime de tráfico e não por dois. Então seria essa a ideia do princípio da alternatividade. Passando para frente aqui, nós seguimos para a questão número 3, também de delegado da Polícia Civil de São Paulo, aqui de 2023. O indivíduo está sendo processado ainda em fase de instrução em primeiro grau. Nesse momento, nova lei é publicada e entra em vigor, estabelecendo novas regras de progressão de regime para execução de pena. Essas novas regras com relação a esse indivíduo específico, e ele traz aqui as alternativas. Então, a gente já percebe que ele está tratando da sucessão de leis penais do. Na aula que vem, nós vamos falar também especificamente sobre esse ponto, sobre esse tema, mas aqui eu já adianto por quê? Porque são ideias gerais que a gente já abordou, inclusive na nossa primeira aula. Vejam vocês que a ideia é a seguinte: as leis penais, elas só podem ser aplicadas ao indivíduo de forma retroativa, ou seja, a fatos ocorridos no passado, se aquela lei for para beneficiar o réu, for para beneficiar o indivíduo. Qual que é uma das ideias, um dos pressupostos, né, do princípio da legalidade? É você dar ciência ao indivíduo, uma ciência completa, clara, taxativa, de que aquela conduta prevista no ordenamento, ela será punida. Isso tem até um efeito pedagógico, porque a partir do momento que aquele indivíduo vê que aquela conduta prevê uma pena privativa de liberdade, sei lá, de 10 a 20 anos, por exemplo, ele se sente compelido a não praticar aquela conduta. Então, se você, por outro lado, deixa que aquele indivíduo pratique uma conduta e lá na frente, depois da prática da conduta, você prevê uma lei que vai punir aquela conduta, aquele objetivo, aquela finalidade do tipo já foi perdida. Porque a finalidade é essencialmente você evitar a prática daquele crime, você não deixar que aquele crime ocorra. Tem essa finalidade preventiva. É um dos fundamentos, é uma das finalidades. Então faz sentido de que a norma posterior ela se aplique apenas se for para beneficiar. E vamos pensar aqui qual seria o fundamento dessa aplicação retroativa. A ideia basicamente é o seguinte: olha, se o Estado, em um momento posterior à prática do crime, entende que aquele crime não deve ser mais punido, no caso de uma abolição crimes, ou então que aquele crime deve ser punido, porém de uma forma mais branda, não faz sentido aquele indivíduo que praticou aquele crime em data anterior
seja punido com maior rigor ou, de fato, seja punido, né, se aquela conduta deixou de ser prevista como crime. Se o Estado não dá mais aquela importância como dava anteriormente, não é justo, por assim dizer, que aquele indivíduo responda daquela forma, né, pela prática daquele crime, em um momento anterior em que o Estado previa uma pena mais severa, ou efetivamente previa uma pena e não mais deixou de prever, né? Não mais previa. Então, essa é basicamente a ideia, o fundamento da aplicação retroativa da lei penal mais benéfica. E é justamente a resposta desse item aqui. Apenas serão aplicadas se lhe forem mais benéficas. É a ideia da retroatividade da lei penal mais benéfica. Nós vamos tratar também com mais detalhes na nossa próxima aula, quando a gente falar sobre o princípio da irretroatividade, ou o princípio da anterioridade. Então, vamos seguindo. Aqui, uma questão também do direito da prova de delegado de São Paulo de 2023. Projeto que deu origem ao Código Penal de 1940, conhecido pelo nome de seu elaborador. E aí, pessoal, por que eu fiz questão de colocar essa questão aqui na nossa aula de resolução? A alternativa correta é a letra C, Alcântara Machado. Eu decidi colocar essa questão por dois motivos. O primeiro deles, que eu quero que efetivamente vocês tenham contato com essa matéria, com esse tipo de questão. Por quê? Porque, eventualmente, lá na frente, se você for prestar um outro concurso e vier essa mesma ideia, seja numa alternativa, seja num item para você valorar, enfim, você já tenha tido contato com esse material. Pode ser que no momento da sua prova você efetivamente não se lembre, não se recorde dessa aula que você assistiu e efetivamente da resposta. Mas, tendo passado por essa aula, tendo assistido, a chance de você reter essa informação, ainda que em um nível subconsciente, ela é muito grande. Então, pode ser que na hora da sua prova, você olhe para aquela questão e você não saiba efetivamente que a letra correta é a letra C, mas você tem aquele sentimento de que já viu isso em algum lugar e pode ser que a alternativa correta seja a letra C, e você vai colocar lá e vai eventualmente acertar essa questão. Esse é o primeiro motivo. E qual que é o outro motivo que eu coloquei? Pessoal, a gente que estuda para concurso público, a gente tem que entender o seguinte: em uma prova, vamos pegar uma prova de 100 questões, a maioria dessas questões são questões que vão valorar o conhecimento adquirido ao longo dos seus estudos. Então, vamos colocar aí, sei lá, 70 questões. 70 questões são ali para valorar realmente o seu conhecimento adquirido ao longo do estudo. Se você efetivamente for uma pessoa que estudou, que se dedicou, que revisou as matérias, que teve ali todo um ciclo de estudo para a realização daquela prova. E aí, dessas 70 questões, você vai acertar, se você estudou, a grande maioria, enfim, e pode ser que uma outra questão você deu uma escorregada, seja por falta de atenção no início da prova, aquela ansiedade, seja no final da sua prova, que você já está cansado, enfim. Das outras 30 questões que sobraram, vamos pegar ali umas 20 questões, vão ser questões com uma complexidade maior. São aquelas questões que vão realmente distinguir entre a pessoa que vai passar e a pessoa que não vai passar. Porque são aquelas questões mais aprofundadas, que requerem um estudo mais sensível, um estudo mais elaborado, né, por assim dizer. Então, realmente, essas questões, essas 20 aí no nosso exemplo, elas vão distinguir a pessoa que vai ser aprovada daquela que não vai ser aprovada. Então, beleza. Aí sobraram 10 questões. Dessas 10 questões, vamos pegar que 5 questões são aquelas questões efetivamente difíceis. São aquelas ali que 1% dos candidatos vão acertar, que está na nota de rodapé de um livro bibliográfico do autor fulano de tal que usou na sua tese de dissertação de mestrado, sabe? Aquela coisa muito acima da média, muito fora da curva, que realmente é 1%, aquela pessoa iluminada que vai acertar, ou então aquela pessoa predestinada ali para prestar aquela prova, aquele concurso que vai ser seu, que você vai chutar, jogar uma moedinha para cima e vai estar na alternativa correta. São essas 5 questões. E agora, as últimas 5 questões, eu gosto de tocar nesse assunto, por quê? São questões que elas servem única e exclusivamente para te
desabilitar, para te desarmar, para te desestabilizar na hora da sua prova. É aquela questão que você vai ler e vai falar, pô, não é possível que eu estudei tanto, tanto, para vir cobrar uma questão dessa. E essa questão é exemplo clássico disso. Pô, você pode ter sido uma pessoa que leu o Código Penal de trás para frente, fez todo o estudo da legislação como manda o figurino, estudou uma doutrina sedimentada, uma doutrina forte, criou realmente uma base, resolveu várias questões objetivas, resolveu várias questões subjetivas, dissertativas, você está pronto para enfrentar toda e qualquer prova, mas você não leu, ou pelo menos não se deu o trabalho, de ler o nome do elaborador do Código Penal de 1940. Então é hora que você bate o olho nessa questão da prova e fala, putz, não é possível que eu estudei para isso. E aquilo começa a te desestabilizar. Então, pessoal, essa questão serve para eu falar para vocês sobre estratégias de prova. Como você deve resolver questões da prova. Essa questão, por exemplo, pessoal, é a questão para te tirar do seu centro, para te tirar do seu foco. Então, você deve deixar essa questão de lado. Volta nessa questão no final da prova, se der tempo, tá certo? Então, não se desestabilizem com esse tipo de questão, não deixem que essas questões tirem o seu sossego, tirem sua paz de espírito para você resolver aquelas questões que efetivamente vão te cobrar um raciocínio lógico, um raciocínio jurídico, tá certo? Então fica a dica, fica a advertência nessa questão. Vamos seguindo aqui, questão número 5. A função do direito penal é. E essa questão, pessoal, ela é muito interessante porque a gente falou bastante na nossa primeira aula. E por isso que eu fiz questão de trazer ela aqui para vocês. E vamos lá, ele está falando da função do direito penal. E ele trouxe as alternativas. E vamos ter uma atenção aqui para ler essas alternativas, para a gente entender o que a questão está querendo cobrar da gente. Alternativa A, proteger bens jurídicos relevantes para a sociedade. Beleza. Alternativa B, aplicar penas e medidas de segurança. Alternativa C, dirimir controvérsias e pacificar a sociedade. Beleza? Alternativa D, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Alternativa E, garantir a execução das leis. E aí é quando o candidato olha esse tipo de questão e fala assim, não, mas espera aí, tinha que ter uma alternativa F e falar todas as demais estão corretas. Por quê? Se você for aquela pessoa que faz um estudo intuitivo da matéria e resolve a prova tentando fazer essa associação, você vai pensar, pô, o direito penal ele tem a função de proteger bens jurídicos, tem também a função de aplicar as penas e medidas de segurança, tem também a função de dirimir essas controvérsias, né, e pacificar a sociedade, pela finalidade de pacificação social. Tem também a finalidade de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Afinal de contas, é um dos objetivos da própria Constituição, né? Se você for pegar, é um dos objetivos que está lá na Constituição. E a alternativa é garantir a execução das leis. Pô, então faz todo completo sentido. Beleza. Mas aí que está a diferença entre aquele aluno que estuda efetivamente e procura se aprofundar nas matérias. Quando você vê essa questão, você tem que fazer uma remissão àquela ideia de funcionalismo penal, a ideia daquelas escolas que estudam a finalidade do direito penal. E aí, quando a gente pensa nisso, isso nos remete automaticamente a ideia de funcionalismo, né, e a gente vai ver que a alternativa correta é a letra A, e nós vamos entender o porquê, mas tem que nos remeter à ideia de funcionalismo, principalmente aquelas duas principais correntes, o funcionalismo sistêmico de Jacobs e o funcionalismo teleológico de Roxin. E qual que é a ideia básica desses dois, sem aprofundar muito, porque nós vamos tratar também nas nossas aulas. A ideia é a seguinte, olha, para o funcionalismo teleológico, Roxin fala o seguinte: olha, a função do direito penal ela é proteger os bens jurídicos relevantes. Proteger os bens jurídicos relevantes e quando a lesão a esses bens jurídicos forem relevantes. Essa é a ideia do direito penal. Essa é a ideia que deve nortear a aplicação das normas penais. Já Jacobs, na ideia de funcionalismo sistêmico, fala o seguinte: olha, a função do direito penal é fazer valer a norma. O próprio nome já diz, funcionalismo sistêmico, deve proteger o sistema. A pessoa que infringiu uma norma penal, independente se ela infringiu de forma grave ou forma leve, ela merece ser sancionada pelo direito penal, porque vai mostrar tanto para aquela pessoa quanto para os outros indivíduos, né, pertencentes àquela sociedade, que aquela norma ela é válida, ela é eficaz e ela deve necessariamente ser observada. Então, essa é basicamente a ideia do funcionalismo sistêmico.
E aí, pensando de forma doutrinária, né, pela doutrina, qual é a vertente do funcionalismo que mais impera, que possui uma aplicação, pelo menos uma aceitação majoritária? É a ideia do funcionalismo teleológico de Hoxie, de que o direito penal ele não está aqui para se fazer valer ante toda e qualquer violação à norma penal. Haja vista, inclusive, a ideia muito sedimentada nos tribunais superiores do princípio da insignificância, de que a norma penal, eventualmente, ela pode ser afastada quando aquela lesão ao bem jurídico não foi contundente, não foi expressiva. Então, a gente tem que, pelo menos a doutrina e jurisprudência majoritária, entendem o direito penal sob um viés de um funcionalismo teleológico, ou seja, daquele que busca proteger os bens jurídicos efetivos. E aí é onde a gente vê a resposta correta, a letra A, proteger bens jurídicos relevantes para a sociedade. Beleza? Ficou claro, pessoal, essa ideia de funcionalismo sistêmico, funcionalismo teleológico? Responde aqui para mim nos comentários, deixa os comentários de vocês, deixa os comentários sobre alguma eventual dúvida que vocês tenham na resolução dessas questões, ou eventualmente até sobre a matéria, ou comenta aqui se você gostou, se não gostou, se já viu uma determinada prova. Esse feedback, para mim, ele é extremamente importante, porque me ajuda tanto a manter, né, a motivação para fazer essas aulas para vocês, também para eu ir aperfeiçoando as aulas que eu vou colocar futuramente. Vamos lá? Então vamos terminar aqui, e deixei aqui para vocês no material. Quem quiser esse material, é só me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram ou por e-mail, que eu encaminho também para vocês. E deixei aqui uma ideia sobre o que seria a ideia o que seria esse conceito, né, de funcionalismo no direito penal, e as duas vertentes. Vocês ficam à vontade para ler depois, e foi basicamente o que eu expliquei aqui para vocês. E vamos finalizar com a nossa última questão, foram só 6 questões que eu separei, da prova de delegado da Polícia Civil de Rondônia, de 2022. Ao tratar de determinada função do direito penal, Kleber Masson, e aqui um renomado doutrinador, né, esclarece que e ele está falando então da função do direito penal. Mais uma vez aqui a gente traz também a ideia de funcionalismo. Esta é inerente a todas as leis, não dizendo respeito somente às leis de cunho penal. Então ele fala de todo o ordenamento jurídico. Não produz efeitos externos, mas somente na mente dos governantes e dos cidadãos. Então ele está falando aqui de algo que não produz apenas aqueles efeitos externos, aqueles efeitos concretos, mas também na mente, tanto do legislador quanto do indivíduo, dos cidadãos. Manifesta-se comumente no direito penal do terror, que se verifica com infração legislativa, com a inflação legislativa, direito penal de emergência. Então, ele já faz até uma outra associação de um conceito que a gente viu, inclusive, na nossa aula passada. Se você não viu, assista a aula passada, que a gente fala sobre essa ideia de direito penal de emergência, direito penal promocional. Então, vamos seguindo. Criando-se exageradamente figuras penais desnecessárias, ou então com o aumento desproporcional e injustificado das penas para os casos pontuais, hipertrofia do direito penal. E aí ele finaliza aqui a questão. O autor ainda conclui que a função deve ser afastada, pois cumpre funções governamentais, ou seja, tarefas que não podem ser atribuídas ao direito penal. No texto apresentado anteriormente, Kleber Masson está se referindo à função denominada. Pessoal, já trazendo aqui o gabarito da questão, ele fala sobre direito penal simbólico, a função simbólica do direito penal. E vamos aqui discorrer um pouco sobre isso, mais uma vez, naquela ideia inicial que eu trouxe aqui ao começar a aula, que a gente não pode se limitar a conferir se está certo ou está errado, beleza? Vamos lá. O professor André Zeiseles, que é promotor lá no Rio Grande do Sul, ele fala o seguinte, olha, o direito penal simbólico, ele deve ser analisado sob duas vertentes, uma vertente positiva e uma vertente negativa. E o que ele quer dizer com isso? Sob a vertente positiva, o direito penal simbólico é aquele que traz uma ideia para a sociedade de que o ordenamento jurídico deve ser cumprido. Então, ele incute no indivíduo a ideia de que aquele indivíduo deve pautar suas condutas pelo ordenamento jurídico. Por quê? Porque, eventualmente, se ele contrariar, se ele praticar um crime, se ele violar uma norma, ele vai ser sancionado. Então, temos aqui, inclusive, uma finalidade preventiva, uma prevenção geral positiva. Por quê? Porque você está incutindo
naquela sociedade a ideia de se pautar de acordo com as normas. E também uma prevenção geral negativa, porque ao mesmo tempo, e a própria questão traz, ao mesmo tempo você está incutindo aquele temor de que, caso você descumpra aquela norma, caso você cometa aquele crime, você vai ser punido. Então, temos uma prevenção a nível geral de toda a sociedade, tanto positiva quanto negativa. Essa é a vertente positiva do direito penal simbólico. E qual seria a vertente negativa do direito penal simbólico? É justamente uma crise de eficácia das leis penais. Quando a lei penal ela é feita de forma assodada, simplesmente para regular, para responder àqueles anseios de uma sociedade que teve eventualmente um clamor social muito grande devido à prática de um determinado crime, vai lá, e o Congresso Nacional vai lá e legisla, né? Cria efetivamente uma norma. Mas aquela norma, ela não é efetivamente aplicada, por qualquer motivo que seja. É aquela norma, aquela lei, que num jargão popular fala que não pegou. Então, você vê que aquela norma ela não é efetivamente aplicada. E aí onde entra o direito penal simbólico sob o viés negativo, porque aí começa a se ter uma ideia de que aquela norma penal ela não tem eficácia. Então, perde inclusive a confiança naquela norma penal, perde inclusive a confiança, pelo menos em parte daquele ordenamento. Então, essa é basicamente a ideia que o professor traz sobre o simbolismo, né? O direito penal simbólico, tanto sob um viés positivo quanto sob um viés negativo. E essa questão, a gente tem que ficar atento também para não confundir com o direito penal promocional. O direito penal promocional, a doutrina fala o seguinte: olha, é aquele que é feito para responder anseios de determinados indivíduos. Eles fazem para se promoverem, eles fazem para terem algum benefício no combate a determinado tipo de crime, né? Então, a gente poderia pensar aqueles legisladores, por exemplo, que punem determinadas condutas porque vão se beneficiar, ou porque vão se beneficiar diretamente com a punição daqueles indivíduos, ou vão se beneficiar com o seu eleitorado, porque se colocaram ali contrários àquelas condutas, né? Essa é basicamente a ideia. São conceitos ali muito próximos também que não devem ser confundidos, tá certo? Pessoal, então eu vou encerrando aqui a nossa aula. A nossa aula de resolução de questão, ela vai ser de fato uma aula mais curta, né? De até meia hora, já estamos estourando aqui um pouco, já 32 minutos. Mas eu quero que vocês tenham essa ideia de que a gente vai trazer as aulas semanais sobre direito penal, vamos trilhar todo o caminho da teoria do direito penal. Quero deixar aqui para vocês um curso bem completo de direito penal e ressalto mais uma vez, esse curso, pessoal, ele, lógico, ele vai ter uma profundidade adequada pelo menos a esse formato, né, do YouTube, mas ele não vai ser nem tão profundo de forma que você que está prestando concurso para carreira policial, por exemplo, de investigador, escrivão, perito, ele não vai ser nem tão profundo que você não possa aproveitar, e também ele não vai ser nem tão raso que pessoas que candidatos que estejam prestando concurso para delegado, promotor, juiz ou qualquer outro cargo, defensor, também não possam aproveitar. Por quê? Independente se você está num extremo ou outro, aqui nesse espectro que eu coloquei, você deve revisar, né, revisitar as matérias básicas, os pontos básicos do direito penal, enfim, a introdução, teoria geral do crime, ilicitude, culpabilidade, você deve revisitar esses pontos básicos. Então, essa aula vai servir para aquele primeiro espectro, né, para você aprender, e para aquele segundo espectro, para você revisitar, para você rememorar, para você estar em contato. E pode acontecer que a maneira como eu explico, a maneira que eu trago essas aulas para vocês, você que está assistindo, você pode se identificar mais com essa forma de explicar, com essa forma de expor o conteúdo, e aí esse conteúdo vai fazer mais sentido para você. Então, eu quero ressaltar aqui, lógico que é uma pretensão muito grande desse projeto, concordo com vocês, é uma pretensão muito grande, mas eu, pelo menos na minha experiência que eu tenho de estudo para concurso, eu tenho que todo o material que você vê, independente se ele é mais profundo, se ele é menos profundo, você consegue extrair algo de proveitoso daquele material. Você consegue tirar proveito daquele material. Porque ou vai servir para você aprender, ou vai servir para você revisitar, rememorar
rever aquele conteúdo, tá certo? Pessoal, então, como de costume, mais uma vez eu deixo aqui uma mensagem para vocês. O estudo para concurso ele deve ser realmente sistematizado, tá? Ele deve ser sistematizado. É justamente por isso que a gente não pode descuidar de conceitos simples. Vocês viram aqui nessas questões que a gente trouxe que nem toda questão vai trazer um aprofundamento de uma teoria. Tem questões que vão trazer ideias básicas e ideias iniciais do direito penal. Você viu aqui funcionalismo, você viu aqui direito penal simbólico, você vai ver, por exemplo, questões de definição de direito penal, aqueles aspectos formais, materiais, sociológicos que a gente viu na primeira aula. Então, você precisa revisitar essas matérias. De nada vai adiantar você se aprofundar em conceitos, se aprofundar em doutrinas, se aprofundar em teorias, se você não tem uma base sólida, uma base bem formada. Porque lá na prova oral, em regra, as provas orais elas começam aquecendo um candidato. Então, ela começa trazendo perguntas mais conceituais, para ir então descendo a detalhes, né? E te trazendo ali perguntas de uma teoria específica, perguntas de um determinado posicionamento, enfim, algo nesse sentido. Então, ele começa ali, pelo menos o examinador mais consciente, né? Ele começa ali a te aquecer. Agora, se você tropeça na primeira pergunta, que traz um conceito inicial, um conceito básico do direito penal, aí muito provavelmente você já se desestabiliza emocionalmente e não consegue responder às outras, ainda que você saiba, né? Então, se o examinador chega lá e fala do candidato, conceitue direito penal sobre o aspecto formal, aspecto material, aspecto sociológico. Se você não tem essa base bem feita, se você pelo menos não assistiu essa nossa primeira aula, você muito provavelmente, ou não revisitou, né, de alguma forma, você muito provavelmente não vai saber responder essa questão e aquilo já vai te desestabilizar. Por isso que é essencial que você crie esses mecanismos e essa aula, esse projeto, não deixa de ser também uma forma de você revisitar, de você rememorar esses conteúdos. Deixo aqui minhas redes sociais, o meu Instagram e o meu e-mail. Peço que vocês me deem um feedback, como eu disse, me ajuda a motivar para produzir esse conteúdo e me ajuda a ter uma ideia de como fazer para poder trazer um conteúdo melhor para vocês, tá? Espero de coração que vocês aproveitem esse conteúdo, que vocês aproveitem essas matérias. Se você estiver assistindo essa aula, quiser esse material, é só me mandar uma mensagem, um e-mail, um direct no Instagram, que eu encaminho os slides para você ir criando aquele material, principalmente com uma revisão de véspera. E espero encontrá-los na nossa próxima aula, a aula de número 2, que nós já vamos entrar na área de princípios. E aí, né, eu não tenho nem o que falar sobre esse ponto da matéria, que é de excessiva importância, a gente tem que ter uma base muito boa em princípios, tá certo? Então, pessoal, fique com Deus, espero encontrá-los na nossa próxima aula. Tchau, tchau.